Ô Marcão, e em relação assim a gente falou da cárie aqui, em relação qual a relação do foco dentário com a questão do desempenho, né? Porque às vezes assim, pô, porque fulano tal não tá rendendo bem, aí mandam ele no dentista. E ontem vem aqui o Alex, que que trabalha muito com a parte de desempenho, e ele falou de um dentista que só trata dessa parte atlética, né? Então, Já existe uma especialidade de odontologia que é ligada a desempenho de atleta mesmo, odontologia esportiva. Isso já existem vários colegas que trabalham exatamente ligados a atletas, porque são 32 dentes, cara. Se o paciente tiver uma cárie e tal, muitas vezes essa cárie passa desapercebida, porque a bactéria não quer ser descoberta. Ela entra no dente, destrói tudo, destrói o nervo, na hora dói, depois passa, e ela fica ali alojada, quietinha na dela. E aquela bactéria continua mandando sujeira pro teu organismo, pro teu osso e tal. Pô, se aquela inflamação, gera uma inflamaçãozinha. É uma inflamação crônica e uma infecção crônica também, porque ela está sempre mandando. E como ela está dentro do dente, ela está dentro do dente, ela não está no osso. O teu organismo manda defesa, mas não consegue acertar a bactéria que está lá dentro do dente. E aí aquilo se perpetua. E não, cara, pode dar um monte de problemas, problemas musculares, o cara tem distensão sem parar, tem um monte de problemas, mas pode dar problemas muito mais sérios, porque a bactéria circula, ela está em contato com o teu organismo. Uma dessas bactérias pode circular e parar no cérebro, parar no coração, já tem uma relação bem estabelecida, por exemplo, de doenças de gengiva com doenças cardíacas, com outros tipos de doença. A boca é uma porta de entrada, cara. Então, se você tiver infecção em algum lugar do teu organismo, você vai ter desempenho ruim. E se o cara não for saudável na boca... Mas tu falou em relação à lesão também, né? Tu falou do cara que se machuca toda hora. Porque o organismo dele tem uma resistência piorada por causa disso. Ele tem uma infecção constante no organismo dele. O desempenho dele vai cair, aí começa a ter problema, né? E isso a odontologia esportiva cuida disso. É disso que os caras cuidam. Deixa aí, Água com limão emagrece. Deixa aí. Emagrece e faz mal pros dentes também, cara. Porque é ácido pra caraca. Pô, Marcão, tem em relação a essa coisa de ficar tomando água com limão, atrapalha também o dente? Sim, assim, na verdade, a cárie é uma doença que ela é uma doença multifatorial. O cara, para ter cárie, ele precisa de algumas coisas juntas. A cárie depende do hospedeiro e do hábito dele de vida. Se ele higieniza os dentes dele são apinhados, se ele usa um aparelho, se ele tem algum tipo de forma de dente que favorece a retenção de bactéria. Então, um fator é o hospedeiro. O outro fator, para existir a cárie, é um grupo de bactérias que são acidogênicas e acidúricas. Elas gostam de viver no meio ácido e elas proliferam mais quando o meio está ácido. Então, é um grupo pequeno de bactérias, são bactérias patogênicas para a cárie, e elas convivem num ambiente que tem mais de 300 espécies, que é um meio ambiente equilibrado, que é o ambiente da boca. E essas espécies têm um monte de espécies benéficas que impedem que espécies estrangeiras entrem no ambiente e se estabeleçam. Então, elas protegem você de um monte de doenças. Mas existem bactérias ali, um grupo pequeno, que são bactérias que adoram açúcar. Essas bactérias vivem num ambiente ácido muito bem. E elas produzem ácido também em resultado da ingestão de carboidratos. Especialmente açúcar refinado. Assim, essas bactérias gostam de açúcar refinado. Qualquer açúcar é açúcar, porque as bactérias vão produzir ácido como um resultado da respiração celular delas. Então, isso, toda vez que você come algum alimento, seu pH, que é 7, normalmente cai um pouco. Né? Dependendo do alimento, por exemplo, cerveja, o pH da cerveja é 4, cafezinho é 5, né? Leite de vaca é 6, e o pH neutro é 7. Então, toda vez que você ingere algum alimento, há uma tendência de baixar o pH. Limão, eu sei que limão é sinistro, acho que é 2 e pouco, alguma coisa assim, o pH do suco de limão. Mas isso, se o cara fizer isso, porque assim, não é só o hospedeiro, a bactéria e a dieta. Tem uma coisa que é frequência e tempo junto para essa doença acontecer. Se o cara faz isso uma vez na vida, passa o dia inteiro comendo açúcar e chupando limão, não vai acontecer nada com ele. Agora, se ele fizer isso todo dia, não tem jeito, porque o pH vai baixar e no esmalte, o esmalte começa a degradar, a perder cálcio e magnésio com pH de 5,5. Não é muito baixo, 5,5 já começa. Pô, 5,5 já... mas é baixo, mas não é tanto. Mas o cara começa a ingerir um monte de açúcar, um monte de coisa, o pH dele baixa.
Normalmente, o que vai acontecer? Eu tomei meu café da manhã, comi 2 bolachas creme crack, que eu sou um cara que me alimento bem, uma manteiga, que não serve para nada, e mais um bolinho, que, pô, bolinho é bom. E aquilo ali vai baixar o pH da minha boca. Durante uns 30, 40 minutos, a minha saliva vai estar lavando e tamponando, porque a saliva tem cálcio e magnésio. Então, ela vai tentar equilibrar de novo as coisas e, normalmente, ela vai conseguir. Então, volta o ambiente a 7 e não deu tempo de desmineralizar o esmalte, de perder cálcio e magnésio. Porém, eu tomei o meu café da manhã e tal, fui treinar na academia, parará. Acabou meu treino, eu pego e vou ali tomar aquele cafezinho com açúcar, porque, pô, depois da uma merece, cafeína, né? Merece. uma cafeína para dar uma bombada, como uma barrinha daquela que quase não tem açúcar, e, pô, como ali. Nesse momento, o pH que estava voltando ao normal, cai de novo. E aí caiu de novo, as bactérias estão agindo e estão proliferando no ambiente, que começou a ficar favorável para elas. Então, a doença cárie é uma doença de desequilíbrio. Quando eu começo a alimentar só umas bactérias, essas ficam fortonas e as outras ficam fracas. E aí, esse desequilíbrio faz com que toda vez que eu ingira algum alimento mais doce, essas bactérias produzam ácido muito rapidamente, porque elas estão em grande quantidade. Marcão, então quer dizer o seguinte, que se você ficar beliscando o dia inteiro, É o negócio certeza, fica doido. É certeza que você vai ter cárie. Na verdade, o cara que come uma balinha, toma um cafezinho, come uma barrinha, dá uma beliscadinha no bolinho que está ali no escritório dele, come um polvilho. Esse cara que belisca o dia inteiro, e isso tem que acontecer como um hábito de vida, entendeu? Não é um dia, o cara pô, deu a louca, ele comeu chocolate da Copenhague o dia inteiro. O Flamengo perdeu, ele está chateado e come chocolate. Não é isso. É o cara que faz isso todo dia, que o hábito da vida dele é comer beliscando. Ele fala, não tô... Porque isso é uma coisa também que tem a ver com dieta, eu acho, né? Porque o cara... Comer de 3 em 3 horas, Marcão... Assim, comer de 3 em 3 horas vai tornar o ambiente da boca mais ácido, não tem jeito. Porque mesmo que você não coma açúcar refinado é um crime. Assim, você comer açúcar branco, você vai ter cárie. Assim, não tem, você come açúcar branco na sua dieta mais de 2 vezes no dia, você vai ter cárie. Isso é uma coisa que no longo prazo vai acabar acontecendo. Mas o cara que belisca o tempo todo, esse cara está criando um ambiente para favorecer essas bactérias que causam cárie, e essas bactérias que causam cárie vão ficar fortonas, e toda vez que ele alimentar, porque a bactéria pequenininha, né, uma balinha, já encheu a boca de açúcar. Caraca, Marcão, é porque assim, hoje eu vou ser muito sincero com você, né? Assim, vai ser a gente tá trocando essa ideia aqui, né? Como um super leigão que eu não entendo absolutamente nada. Então hoje aqui você tá me tirando totalmente da minha zona de conforto, né? Sim, Porque a primeira vez que eu entrevisto uma pessoa aqui, todos os amigos que vieram aqui eram, um médico do esporte, da área, né? da área, um nutricionista, não sei o que lá, um treinador, então acaba dando na área. Mas hoje eu tô trocando essa ideia contigo como super leigão aqui mesmo, né? Então, assim, você acabou de assistir um corte do podcast A Vida é um Caos. E para você assistir o episódio completo é muito simples, é só você pegar o link que está aqui na descrição deste vídeo. E se você tem um canal de corte e quer usar o conteúdo do podcast A Vida é um Caos, fique à vontade. A única coisa que eu peço é que você coloque o link do episódio completo na descrição.